paz do Senhor Jesus, uma boa tarde de salvação em Cristo, né? Vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor, que se encontra em 2 Crônicas 15, que tem um título aqui, né? É a consagração, né? Que está em 2 Crônicas 15, só alguns versículos que eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com eles. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixares, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando a sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia mais paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, e reuniu todo Judá, Benjamim e com ele os estrangeiros de Efraim, de Manassés e Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no versículo 14 diz assim: E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e buzina. E todo Judá se alegrou, desde o juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram e acharam. E o Senhor lhe deu repouso ao redor. Amém? Até aqui. Vamos aqui meditar, que aqui fala sobre a consagração, que está especificamente aqui no capítulo 2, né? Porque o Senhor diz, né? O exército etíope era poderoso, 1 milhão de soldados e infantaria e mais 300 carros de combate. Os soldados de Judá e Efraim somavam 580 mil homens. A proporção era quase 2 para 1. Mas essa diferença não metia medo, aleluia, nos soldados do rei Asa, pois eles sabiam que não estavam sozinhos. O Senhor batalharia por eles e a vitória, que parecia impossível, se tornou esmagadora. Quando nós nos aliançamos com o Senhor, Ele nos dá vitória, Ele está conosco. Quando Asa regressava dessa grande vitória, o profeta Azarias foi ao seu encontro e lhe disse: O Senhor está convosco, enquanto estás com ele. Se os buscar, ele se deixará achar. Porém, se o deixarem, ele vos deixará, né? Por isso que nós temos que buscar o Senhor. Enquanto há tempo e fora de tempo, nós precisamos nos aliançar, ser compromissado com essa palavra, porque é a palavra do Senhor que nos vivifica todos os dias, que nos dá ânimo, que aviva a nossa fé. Asa, diferentemente dos reis que o antecederam, decidiria, desde o início do seu reinado, mudar as tendências cultivadas por seus antepassados. Ele proveu uma verdadeira reforma religiosa, expulsou os homens homossexuais e as prostitutas cultuais do reino e destituiu sua mãe do posto de rainha,
pois ela era adoradora de Azera, uma ídolo pagã, e destruiu todos os ídolos e altares pagãos, exterminando a idolatria da nação. A grande vitória sobre os etíopes era a resposta de Deus, a fidelidade, a consagração de Asa, que nós devemos adorar, né, ao único, né, porque o Senhor, ele diz, quando ele determinou a lei ali para Moisés, né, que nós temos que adorar um único Deus de Israel, né, mas as tribos foram crescendo, a multidão de povo foram se multiplicando e cada um buscou um ídolo, né, para adorar. Como no Egito eles haviam aprendido, né, aquelas práticas, a cada um adorava um rei, né, a Baal e outros reinados, cada nação tinha um Deus para ser adorado. E ali o povo que estava cativo, eles foram se corrompendo junto com aquele povo da nação. Daniel foi o único que foi cativo em Babilônia e não se contaminou, que permaneceu fiel até a sua morte, né? E mesmo quando já estava velho, ele orou ao Senhor, ele reconheceu, né, a maldade do povo, o que estava se sucedendo, que o cativeiro teria um tempo determinado até que o povo viesse a reconhecer que o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. Enquanto eles estavam ali misturados, se contaminando, adorando outros deuses, aconteceu doenças, pragas, guerras, muitas coisas, porque aqui o Senhor diz, né? Enquanto estiveres convosco, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixares, ele o deixará. Então, nós temos que estar ligadinho ali, né, na palavra do Senhor, preso, alicerçado na rocha, na videira, né, porque ele nos enxertou nele próprio, né, para que nós possamos, né, viver as maravilhas do Senhor, para que nós venhamos crescer na sua graça. Nós também, como Asa, estamos empenhados numa guerra, não contra exército de homens, mas sim contra os principados e potestades e contra os príncipes das trevas. Nossa vitória será certa se estivermos com Deus, como ele estava. Muitas vezes deixamos de ter a presença de Deus conosco, porque ainda temos ídolos que precisam ser quebrados, que é pecados que precisam ser expulsos da nossa vida. Se estivermos com Deus, ele estará conosco. Se o buscarmos, o acharemos, mas se o deixarmos, ele nos deixará. Assim diz a palavra do Senhor, né? E assim foi com esse povo nesse reinado. Quando ele fez aliança com Deus, quando nós nos aliançamos ao Deus Todo-Poderoso, a nossa vida muda o rumo. Se nós estamos indo para a esquerda, nós passaremos a andar na direita, na reta, no caminho, porque Jesus é o nosso alvo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Amém? Que os irmãos possam ler a Bíblia, né? Porque na palavra de Deus diz que nós temos que meditar de noite e de dia, nós não temos esse tempo, mas que você tenha um tempinho para meditar, para buscar a presença do Senhor, para se encher, para que você não venha retroceder, não venha esmorecer, não venha paralisar, mas que você permaneça ligado na videira. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe a tua vida, a tua casa, os teus celeiros, que tu seja próspero, né? E que tu abra a boca, né? E fale das boas novas do Senhor, por onde você andar, por onde você for. Amém? Glória a Deus.